Nós hoje temos um tratamento, e eu recentemente proferi uma decisão, e com muita tristeza, obviamente, em que, se você for observar, o lixo tem um tratamento muito mais digno do que os animais que estão aí perambulando pela rua. Falando um pouquinho da questão ambiental, nós vimos, né? Eu, por exemplo, tenho aqui uma colega, que é a doutora Regiane, que ela se preocupa muito com a questão dos animais domésticos e faz ali na sua loja, que é Animais e Cia, recepção e doação de alguns animais que às vezes estão em questão de maus tratos. Como é que está a questão do judiciário com relação a essa parte que a gente convive no dia a dia, né? Por exemplo, eu adoro animais, adoro cachorro, adoro arara, tucano, eu acho tão lindo assim, né? E a gente às vezes às vezes vê algum animal desse abandonado, numa situação de rua, assim, sem perspectiva nenhuma. Como é que o judiciário tem tratado isso na vara ambiental aqui em Barra do Garça? Pois bem, Rona, isso daí é um problema crônico que existe em todos os municípios abrangidos pela comarca, notadamente Barra do Garça, General Carneiro, Pontal do Araguaia, Torixoréu, que são os mais significativos assim, em termos de número de habitantes. Essa visão que a maioria das pessoas tem no tocante aos animais, ela é uma visão atrasada. É como se fosse propriedade. Alguns até pensam que o ser humano pode ser propriedade dele. Imagina o que diz respeito aos animais. Esse despertar para a causa animal, ele não é fácil. Ele surge vez ou outra de uma forma espontânea ou quando você tem um gatilho. Eu mesmo, na condição de magistrado, me receio de não ter tido essa epifania, digamos assim, no que diz respeito aos animais, desde o início da carreira. Ela veio surgir com o tempo. Porque é justamente o que nós acabamos de mencionar da senhora Maria. Quando você atinge o conhecimento e obtém a informação, você faz uma filtragem, você depura aquilo dali e percebe: isso está errado, isso tem que ser modificado. Nós hoje temos um tratamento, e eu recentemente proferi uma decisão, e com muita tristeza, obviamente, em que, se você for observar, o lixo tem um tratamento muito mais digno do que os animais que estão aí perambulando pela rua. Se você pegar um animal e deixá-lo solto na rua, dificilmente encontrará, salvo umas pessoas que são vocacionadas, ele ficará à própria mercê. Isso é uma responsabilidade que a própria humanidade criou, no que diz respeito aos animais domésticos. Eu nem tenho que dizer, quando você se insere num ambiente, no habitat próprio dos animais silvestres, e lá passa a praticar atos que afetam a condição de vida deles. E os animais, eles já, para você ter ideia, em 1977 existia uma Declaração Universal do Direito dos Animais, e ela nunca foi implantada com o rigorismo necessário. Recentemente, por volta de 2012, a comunidade científica, pessoas altamente gabaritadas lá em Cambridge, no Reino Unido, descobriram que os animais, eles não são apenas seres sencientes, eles têm consciência. Nós temos primatas que têm senso de justiça. Se você mergulhar num estudo profundo, corvos têm mais capacidade intelectual do que crianças de até 4 anos de idade. Então isso foi comprovado cientificamente, dentro de um contexto e dentro das análises. O simples ato deles não poderem falar e transmitir o que pensam por meio da fala, que é uma linguagem própria do ser humano, não implica em dizer que eles têm que ser renegados, que eles não merecem um tratamento digno, não têm que ser observados como seres vivos. É impossível a gente, no estado de coisas que temos hoje em dia, tratar bens materiais, objetos inanimados, de forma melhor do que um ser vivo que está ali e depende de nós.